Fala galera, estamos aqui de volta, nosso projeto Terra de Sabidos, professor Edson Oliveira, professor de matemática de vocês. Estamos de volta para mais uma aulinha aqui do nosso projeto, tá certo? Dando continuidade aqui aos sólidos geométricos. Na aula passada a gente viu, a gente ficou na fórmula de Euler, a gente viu a relação que existe entre vértices, faces e arestas, não foi isso? A gente resolveu alguns exemplos, como é que se faz, né? Como é que a gente utiliza a fórmula de relação entre essas estruturas. E hoje a gente vai ver alguns exemplos aqui, né, de alguns poliedros, né, que apresentam essas características, né, de vértice, face e arestas, tá certo? Ó, veja só. Aqui nós temos aqui alguns poliedros. Aqui nós temos aqui o cubo. Aqui, ó, nós temos aqui o cubo, tá certo? O cubo apresenta aqui, ó, 6 faces, 8 vértices e 12 arestas, tá certo? 12 arestas. A gente sabe que a formulazinha é o quê? É vértice mais face é igual a aresta mais 2, né? Então, a soma do número de faces, né? A soma do número de faces com o número de vértices é igual à soma do número de arestas mais 2 unidades. Por exemplo, aqui, nesse exemplo aqui, ó, aqui nós temos 6 com 8, né? Ó, 6 com 8 são exatamente o quê? 14. 14. E o número de arestas é 12, mas se eu somar com o 2 da formulazinha, ó, tá aqui, ó, o A mais 2 também dá 14, tá certo? Então, é só para demonstrar para vocês alguns poliedros, né, que enxergam, né, que são feitas que são utilizadas aqui a nossa fórmula de Euler, né, a nossa relação entre o número de faces, vértices e arestas, tá certo? Então, 6 com 8, 14. Número de faces mais o número de vértices, tá aqui, ó, 14, e igual aqui ao número de arestas mais 2 unidades, que também dá 14, né? 12 com 2 também dá 14, tá certo? São 12 arestas com mais 2 aqui da fórmula, tá aqui, ó, o A mais 2 também dá 14, tá certo? Tranquilo? Aqui nós temos a pirâmide triangular, a gente vai já entender porque que é pirâmide triangular, tá certo? A gente vai entender. Então aqui nós temos aqui, ó, a pirâmide triangular. Ela apresenta quantas faces? 4. Quantos vértices? 4. Aqui nós somamos 4 com 4 dá quanto aqui, ó? 8. 8. E quantas arestas? São 6. Tá certo? São 6. Somando aqui com 2 da fórmula, aqui, ó. 2 da fórmula também vai dar 8 também, né? Ó. 6 com 2 também dá 8. Tá certo? Então veja que é igual. A somatória do número de faces com o número de vértices é igual ao número de arestas mais 2 unidades. Beleza? Tranquilo? Aqui, ó. 6. São 6 arestas. Prisma pentagonal. Então veja que aqui são alguns exemplos, né, de poliedro. Aqui eu coloquei aqui o cubo, aqui a pirâmide e aqui o prisma. Não, prisma pentagonal. A gente vai já entender porque que é pentagonal. São quantas faces? São 7 faces. São quantos vértices? São 10. Se eu somar 7 com 10 dá exatamente aqui, ó, 17. 17, certo? São quantas arestas? Está aqui, ó. Arestas são 15. 15 somando com 2 da fórmula aqui, ó. 15 somando com 2 da fórmula, também vai dar o quê? 17 também, né? Aqui, ó. 17, né? 15 com os 2 também dá 17. Certo? E aqui o octaedro. Nós temos aqui o octaedro regular. O octaedro apresenta quantas faces? Tá aqui, ó. 8 faces e 6 vértices. E são quantas arestas? São 12. Se eu somar 8 com 6, tá aqui, ó. Dá 14. E se eu somar o número de arestas com 2 unidades, aqui ó, o número de arestas com 2 unidades, também vai dar 14, né? Ó. Aqui ó, 12 com 2 também vai dar 14. Então veja que a fórmula ela segue exatamente o padrão. O número de faces mais o número de vértices é igual ao número de arestas mais 2 unidades. Então eu trouxe esse quadrinho aqui só para comprovar realmente a existência da fórmula. Tranquilo? Beleza. Os nomes dos sólidos geométricos são dados geralmente a partir de sua característica determinante, né? De suas características determinantes. Seja em relação ao número de faces, né? Seja em relação ao número de faces que o compõem, ou seja como referência a objetos conhecidos no cotidiano. Então veja só, gente, o nome dessas estruturas, o nome desses sólidos, geralmente o nome é feito em cima de quê? É feito em cima do número de faces que esse sólido apresenta ou de características conhecidas no cotidiano. Eu vou colocar aqui um exemplo de algumas figuras aqui para vocês. Ó. Veja só. Aqui eu tenho alguns poliedros e não poliedros, por exemplo. Vou separar aqui. Ó. Isso aqui é um cilindro.
Veja que ele tem características aqui, ó, arredondadas, tá certo? Então isso aqui é um não poliedro. O cone também tem característica arredondada, ó, isso aqui, ó. Isso é uma característica arredondada dele. Então isso aqui também não é um poliedro. E uma esfera. A esfera ela tem característica arredondada, então também não é poliedro. Então isso aqui eu separei aqui algumas figuras aqui que não poliedro. Tá certo? Não poliedro. E aqui nós temos aqui alguns poliedros. Alguns poliedros. Tá certo? Então nós temos aqui o cubo. Certo? Nós temos aqui um cubo. Aqui nós temos uma pirâmide hexagonal. Pessoal, como eu acabei de falar para vocês aqui, ó, o nome geralmente deles é feito em relação ao número de faces ou número de lados, características que são conhecidas dele. Por exemplo, aqui é uma pirâmide. Nós temos aqui uma base, né, e nós temos aqui algumas figuras que geralmente são os triângulos, né? Aqui, ó, são os triângulos que sobem aqui, ó, certo? São os triângulos e nós temos aqui uma base. Por que é hexagonal? Por que isso aqui é hexagonal? Porque se você for analisar bem aqui, ó, hexagonal, por quê? Porque aqui embaixo, aqui, ó, nós temos aqui exatamente 6 lados. Ó. Aqui, ó, lado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que é chamado de pirâmide hexagonal. Hexagonal porque tem 6 lados. Aqui nós temos outra pirâmide, né? Outra pirâmide aqui, ó. Certo? Outra pirâmide. As famosas pirâmides do Egito. Triangular. Por que ela é triangular? Porque são 3 lados da base, ó. 1, 2 e esse lado aqui pontilhado, ó. Aqui, pronto. São 3 lados, certo? Então, pirâmide triangular. Então, como eu acabei de falar para vocês aqui, geralmente o nome desses sólidos é feito em relação ao número de faces que eles apresentam, né? No caso, a base aqui é triangular. Por quê? Porque apresenta 3 lados, né? Aqui nós temos aqui um paralelepípedo, né? E aqui nós temos uma pirâmide quadrangular. Por que ela é quadrangular? Porque a sua base é formada por 4 lados, ó. 1, 2, 3 e 4, certo? Aqui nós temos um prisma triangular. Por que triangular? Porque a sua base é formando um triângulo. Um lado, 2 lados, 3 lados. Certo? Então aqui são alguns sólidos geométricos, tá certo? E evidenciando como é a nomenclatura deles, né? Geralmente essa nomenclatura é feita considerando a relação do número de faces ou por características do cotidiano dessas figuras, tá certo? Então aqui vocês viram aqui o cilindro, o cone e a esfera são sólidos não poliedros, né, porque tem características arredondadas. E aqui nós estamos vendo aqui o cubo, a pirâmide hexagonal, pirâmide triangular, o paralelepípedo, pirâmide quadrangular e o prisma triangular, que são características de figuras poliedras, né? São figuras classificadas como poliedros. Poliedros por quê? Porque não tem características arredondadas. Tranquilinho, galera? Beleza? Vamos à frente, então. Vamos à frente. Pirâmides. Gente, o que são as pirâmides? As pirâmides são poliedros caracterizados por possuir uma base poligonal. Então elas têm uma base. Essa base pode ser um quadrado, pode ser um triângulo, certo? No plano e apenas um vértice fora do plano. Veja, nós vamos ver que ele só tem um vértice lá em cima. Os outros vértices vão estar tudo embaixo e um vértice fica lá em cima. Seu nome é representado pelo polígono que serve de base. Pronto, é o que a gente acabou de ver aqui, ó. Aqui, ó. Pirâmide hexagonal. Por que hexagonal? Porque a sua base é formada por uma figura que tem 6 lados. Pirâmide triangular. Porque a sua base é formada por uma figura que tem 3 lados, que é o triângulo. Tá certo? Pirâmide quadrangular. Por quê? Porque essa pirâmide ela é formada por uma base que apresenta um quadrado embaixo. Tá certo? Então o nome das pirâmides, elas são classificadas, o nome delas é levado também o nome da figura que fica na sua base. Se a figura for um triângulo, ela vai ser uma pirâmide triangular. Se a figura que está na base, embaixo, for um quadrado, ela será uma pirâmide quadrangular. E assim sucessivamente. Tá certo? Então, voltando aqui, ó. Então, seu nome é representado pelo polígono que serve de base. Os exemplos mais comuns são. Então, veja aqui, os exemplos aqui, ó. Aqui nós temos uma pirâmide triangular. Tá aqui, ó. Pirâmide triangular. Por que triangular? Porque a sua base, aqui embaixo, ó, ela tem 3 lados. Tá certo? Pronto, aqui é o plano. Veja que só tem um vértice em cima. É exatamente o que ele está dizendo aqui, ó. Seu nome é representado pelo polígono que serve de base. É uma base poligonal no plano e apenas um vértice, ó, apenas um vértice
fora do plano. É isso que a gente está vendo aqui, aqui, ó. Apenas um vértice só, né, ó. Esse vértice aqui, ó, fica fora aqui do plano, né? O plano está aqui embaixo, o plano. Tranquilo? Beleza. Aqui nós temos aqui, ó, uma pirâmide quadrangular. A gente acabou de ver no outro exemplo lá. Por quê? Porque a sua base é um quadrado, né? Ó, formado por 4 lados. E aqui está o nosso vértice fora do plano. Aqui nós temos a pirâmide pentagonal. Por que pentagonal? Porque a sua base é formada por 5 lados. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. E aqui está o vértice fora do plano. São as características de uma pirâmide. E pirâmide hexagonal. Por que pirâmide hexagonal? Porque ela apresenta 6 lados. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E está aqui o vértice fora do plano. E aqui está o número aqui, ó, de vértices. No caso da pirâmide triangular, são 4 vértices, são 6 faces e 6 arestas. Aqui, da quadrangular, são 5 vértices, 5 faces e 8 arestas. Aqui, 6, 6 e 10. 7, 7 e 12. Então veja que os números de faces e de vértices, né, serão iguais, né? Todas elas serão iguais. Né? 4 e 4, 5 e 5, 6 e 6, 7 e 7. Tranquilinho? Beleza. Agora vamos ver aqui os prismas. A gente vai focar só, a gente vai dar ênfase maior às pirâmides e aos prismas, tá certo, gente? Prismas. O que são os prismas? Os prismas são caracterizados por serem poliedros com duas bases. Então veja só, gente, isso aqui é importante. Poliedros com duas bases congruentes. Congruentes e paralelas. Congruentes quer dizer iguais, tá certo, gente? Congruentes quer dizer iguais. Beleza? E paralelas. Paralelas quer dizer o quê? Você tem um aqui, a outra está do outro lado, certo? Um aqui, outra aqui. Isso é paralelo. Outra aqui, outra aqui. Pronto, isso é paralelo, tá certo? Isso aqui é paralelo, paralelo. Isso aqui, paralelo, certo? Então, uma ao lado da outra. Isso quer dizer paralelo. Além das faces planas laterais. Os exemplos mais comuns são... Então, vou só apagar aqui para a gente dar continuidade. Então, paralelo é um ao lado do outro, certo? Congruentes é porque são iguais. Belezinha. Então vamos ver aqui alguns exemplos aqui de prismas. Aqui, um prisma triangular. Por que esse prisma ele é triangular? Porque a sua base é formada por um triângulo. Um triângulo aqui, ó. E veja que lá do outro lado vai ter um triângulo também, ó. Um triângulo também. Do outro lado vai ter um triângulo também. Então, é um prisma triangular. E veja que as suas bases são paralelas. Ó, eu tenho uma base aqui e a outra base está do outro lado. Ó. Tá certo? Uma ao lado da outra, em forma de triângulo. Aqui um prisma quadrangular. Aqui, a sua base. Aqui, ó, a sua base é um quadrado, um retângulo, na verdade, né? Um quadrado, né? E outro aqui em cima, ó. Retângulo não, quadrado. Tá certo? Um paralelo ao outro. Um está em cima, o outro está embaixo. Paralelo. Tá certo? Agora um prisma pentagonal. Um prisma pentagonal. Pentagonal por quê? Porque ó, as suas bases são formadas por pentágonos, né? Figura com 5 lados. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. E em cima do mesmo jeito. 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente está vendo aqui que o prisma ele apresenta dois lados que são iguais. O lado aqui de cima, ó, e o lado aqui de baixo são iguais. Tem o mesmo número de lados. Então o prisma é isso. O prisma ele tem duas bases paralelas, uma em cima, outra embaixo. E essas bases elas são iguais. É diferente das pirâmides. Ó. As pirâmides elas não têm dois lados paralelos, né? Em cima ela tem o quê? Ela tem só o vértice, ó. Só o vértice, só o vértice, só o vértice, só o vértice. Ela tem uma base, mas lá em cima ela não tem uma base igual embaixo. Em cima ela só tem o quê? Ela só tem só o vértice. É diferente dos prismas. Os prismas eles têm duas bases paralelas e iguais, né? A gente está vendo aqui, ó, uma base, apesar desse prisma que ele está deitado, né? Mas se eu colocasse ele em pé, ficaria uma base aqui embaixo e outra base lá em cima. O que acontece aqui no prisma quadrangular? Nós temos essa base aqui em cima e essa outra base embaixo. E as bases são exatamente iguais. São bases paralelas e iguais. Aqui, no prisma pentagonal, nós temos aqui um lado em cima e outro lado embaixo. Ambos são iguais. Ou seja, nós temos duas bases paralelas e iguais. O mesmo acontece aqui no prisma hexagonal. Nós temos aqui, ó, 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é a base de cima. Né? Aqui nós temos a base de cima. E aqui nós temos a base de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Aqui nós temos a base de baixo. Então, veja que as duas bases são paralelas, porque está uma ao lado da outra, uma em cima e outra embaixo, elas estão paralelas e são iguais. Então, isso é uma característica dos prismas, certo? Beleza? E veja que o número de faces, eles são bem diferentes, ó. Não são iguais igual lá nas pirâmides, ó. Aqui são 6 vértices, 5 faces e 9 arestas. Aqui são 8 vértices, 6 faces e 12 arestas. 10, 7 e 15. 12, 8 e 18. A gente viu que esse número de faces e vértices lá nas pirâmides, eles eram iguais, né? Ó. Já aqui nos prismas são bem diferentes, ó. 6 e 5, 8 e 6, 10 e 7, 12 e 8. Já aqui, ó, nas pirâmides, a gente viu que é tudo igual, né? Ó. 4 e 4, 5 e 5, 6 e 6, 7 e 7. Nos prismas, não. Nos prismas são bem diferentes, ó. 6 e 5, 8 e 6, 10 e 7, 12 e 8. Tranquilo, galera? Então, prismas e pirâmides. A gente viu a diferença básica entre um e outro. Nos prismas, nós temos dois lados paralelos e iguais. Nas pirâmides, não. A gente não apresenta essa característica nas pirâmides. Tranquilinho? Planificação de sólido geométrico. O que é isso, gente? A planificação. A planificação é a representação de um sólido geométrico, ou seja, tridimensional, em um plano bidimensional. É você pegar uma figura, gente, e você desmistificar ela. Desmembrar a figura e transformá-la num plano. Pronto. Isso é planificação. É você pegar uma figura que ela está em 3 dimensões e transformar ela em um plano. Por isso que o nome é planificação. Planificação é você transformar uma figura geométrica num plano. E quando você transformar ela num plano, ela terá o quê? 2 dimensões, né? Aqui, ó, nós temos essa dimensão aqui, ó, comprimento, e a dimensão aqui, ó, largura ou altura. Pronto. Aqui eu tenho um plano, tá certo? É você transformar uma figura 3D, é você transformar uma figura em 3 dimensões para uma figura em 2 dimensões. Aqui são 2 dimensões, aqui, ó, largura e aqui, aliás, aqui o comprimento, né? E aqui a largura ou altura, como você queira chamar. Beleza? É você transformar uma figura 3D para uma figura 2D. Tranquilo? O mesmo sólido pode possuir diversas formas de planificação. Beleza? Então, existem várias formas de planificação. Tá aqui um exemplo aqui, ó, de planificação. Aqui é como se eu tivesse... Deixa eu só apagar isso aqui. Só apagar isso aqui. Pronto. Aqui é como se eu tivesse aqui uma caixa. É como se eu tivesse aqui uma caixa. E essa caixa foi sendo quebrada, né? Ela foi sendo desfeita, tá certo? Eu abri esse lado aqui, depois abri esse lado aqui, tá certo? Aí abri o lado aqui, esse lado aqui eu abri para cá, esse lado aqui eu abri para cá, esse veio para o lado de cima veio, esse lado aqui do lado veio para cá e o lado de cima veio para aqui, ó. É como se eu pegasse a caixa e fosse abrindo ela, tá certo? Foram abrindo ela por vários lados, né? Eu tinha uma caixinha e fui abrindo ela, certo? Isso é planificação. Você pega uma figura fechada, uma caixa, uma figura em 3D, e você vai abrindo ela, transformando ela num plano, certo? Por exemplo, se eu tivesse aqui um cilindro aqui, ó, como se eu tivesse aqui essa caixinha aqui, ó, coloca ela aqui. Pronto. É como se eu tivesse um cubozinho aqui, uma caixa, e eu fosse abrindo ela. Foi abrindo ela, até ficar aquele plano aqui, ó. E veja que há várias formas de você abrir a mesma caixa, ó. Aqui eu abri ela dessa forma, aqui eu posso abrir ela dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma aqui, ó, dessa forma, e assim sucessivamente. Então veja que existem várias formas de planificação, ó. O mesmo sólido aqui, ó. O mesmo sólido pode possuir diversas formas de planificação, tá certo? Então, uma mesma caixinha, o mesmo cubozinho, eu fui abrindo ele aí, ele apresentou várias formas aí de planificação, ficou de várias formas aí, ó. Então, isso chama-se planificação. É você pegar uma figura 3D, né, 3 dimensões, e transformar ela em 2 dimensões, em largura e comprimento, tá certo? Você foi abrindo a caixinha, por exemplo, eu peguei aqui essa caixinha aqui, ó. Eu peguei essa caixa e abri ela ficou dessa forma aqui, ó. Depois eu posso abrir ela de outra forma, né, e ficar nesse formato. Posso pegar ela e abrir de outra forma e ela apresentar esse formato aqui, tá certo? Então, eu vou abrindo ela vai ficando nesses formatos aí. Então, isso é planificação. É você pegar uma figura 3D, uma caixa, e transformar ela num plano, né? Quando você transforma ela num plano, você terá apenas largura e comprimento. Tranquilo, galera? Então, isso é planificação.
Vamos ver só um exemplozinho aqui, para a gente fechar a nossa aulinha. Tá certo? Só um exemplozinho aí. E aí? Como é que seria a resolução dessa questãozinha aí? Qual das seguintes formas geométricas não é classificada como um poliedro, gente? Pessoal, o cubo. O cubo é um poliedro? A gente acabou de ver um cubozinho ali, né? Um cubozinho aqui, ó. Um cubo desse aqui, ó. Ele é tido como poliedro? Claro que sim, né? Porque ele não tem características arredondadas. Então, ele é um cubo, sim. Eu quero aquela que não é classificada como um poliedro. Então, o cubo é sim. Então, isso aqui está fora. O prisma. O prisma é um poliedro? Claro que sim. É uma das características que a gente mais trabalhou foi o prisma, né? A pirâmide também. Uma das que a gente mais trabalhou também foi a pirâmide. A esfera não. A esfera, ela é um não poliedro. Porque ela tem características, né, arredondadas. O tetraedro é uma figura com quatro lados, então também é um poliedro, tá certo? Então, nós temos aí a resposta certa para a primeira questão, letra D de dado. Então, a esfera, ela não é um poliedro, ele é um não poliedro, né? Ou seja, é um corpo arredondado. Tranquilo? Vamos para a próxima. Um poliedro convexo possui 12 faces, aqui ó, 12 faces, sendo 8 faces triangulares e 4 faces hexagonais. Determina o número de vértices desse poliedro. Beleza. Então ele quer saber o número de vértice. Né? O número de vértices. Então coloca aqui um ponto de interrogação para a gente saber o número de vértices. Certo, galera? Então veja só. Ele disse que tem quantas faces? Ele disse que tem 12 faces. Né? Sendo que dessas 12 faces, nós temos aqui 8 que são o quê? São triangulares. 8 faces que são triangulares. E nós temos 4 faces que são hexagonais. Pronto. Esse dado é muito importante para a gente determinar, certo? Porque através dessas faces a gente vai determinar o quê? O número de arestas. A gente vai determinar o número de arestas, tá certinho? Eu disse para vocês, falei para vocês que quando a gente tem uma figura formada por figuras planas diferentes, por exemplo, a gente vai ter o quê? A gente vai ter triângulos, né, mais hexágonos, né, né, formando o nosso poliedro. Quando nós temos figuras planas que se juntam para formar um poliedro, a gente vai determinar o número de arestas da seguinte forma. A gente vai pegar o número de lados total das figuras e dividir por 2. Por quê? Porque cada aresta faz parte de 2 lados. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Quais são os 2 tipos de figuras que nós temos? Nós temos aqui o triângulo e nós temos o hexágono. Essas 2 figuras irão se juntar para formar o nosso poliedro. Então a gente precisa pegar o número de lados total das 2 figuras e dividir por 2. Por quê? Porque cada aresta ela faz parte de 2 lados. Então, qual o número de lados nós temos aqui? O total do número de lados. Vamos saber aqui então. O número de arestas vai ser igual a... Pessoal, cada triângulo tem quantos lados? Cada triângulo tem 3 lados. Né? Mas são quantos triângulos? São 8 triângulos, então multiplica por 8. Mais. Cada hexágono tem quantos lados? Tem 6. Mas são quantos hexágonos? São 4. Então multiplica por 4. Tudo isso deve ser dividido por 2. Beleza? Então, vamos fazer aqui. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 8, 24. Mais 6 vezes 4, também dá 24. Tudo isso dividido por 2. Certo? Então, continuando. Vinte e quatro com 24 dá 48. Dividido por 2. Então, A é igual a 48 dividido por 2. 48 dividido por 2 dará 24. Pronto, então determinou o número de arestas. Então o número de arestas aqui será 24. Pronto, já determinei o número de faces, já tinha o número de faces, né, e o número de arestas. Agora é só determinar o número de vértices. Como é a fórmulazinha que a gente faz para determinar? Velozes mais furiosos é igual a atual 2. Velozes mais furiosos, atual 2. Qual o número de vértices? É o que eu quero saber. Mais o número de faces, são 12 faces, né? Das quais 8 são triangulares e 4 são hexagonais. É igual
ao número de arestas, que a gente acabou de determinar, que são quantas? São 24 mais 2. Vamos lá. Então, o número de vértices será igual a 12. Aliás, ainda. É mais. Então, o número de vértices mais 12 é igual a 24 com 2, que dá quanto? 26. Então, agora eu vou trazer para cá. Vou trazer para cá, tá? Então, vértice mais 12 é igual a 26. Como eu quero saber o número de vértices, então o vértice será igual a 26. Esse 12 está somando, passa para cá, subtraindo. Então, menos 12. Então, o número de vértices será igual a 26 menos 12 dará 14. É isso? 26 menos 12 dará 14. Então, acabamos de descobrir nosso número de vértices. Que está na letra, está aqui na letra A de amor. Beleza, galera? Tranquilo? Então, chegamos aqui ao fim de mais uma aulinha aqui para vocês, tá certo? E a gente encerra a nossa aula sobre pirâmides, sobre prismas e sobre planificação de corpos sólidos, né? Ou seja, de sólido geométrico. Tá certo, galera? Beleza? Então, forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.